Do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, paz de Deus e shalom. Todas as saudações cristãs, irmãos. Irmãos, o que me traz aqui hoje é um pequeno alerta, não é bem uma pregação, por isso quero deixar claro que, para que os irmãos entendam a necessidade desse alerta que Deus me colocou já de manhã aqui em Portugal, para que vocês possam meditar nisso. Para isso nós vamos ler em Mateus capítulo 10, versículo 22. Diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou repetir: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, versículo 22. Repeti duas vezes, hein? A importância desse versículo, irmãos, ele engloba a maior razão de nós estarmos aqui, a nossa salvação. Porque nós vamos ser perseguidos, ou já estamos, e muitos preteristas já dizem que já se cumpriu, que já foram na época de Nero, de Epifânio, enfim. Porém, irmãos, nós sabemos que a Bíblia, ela não é um livro histórico, ela é um livro espiritual, é um livro que nós devemos sim estudá-lo. Não é como algum pregador diz que fica estudando para depois empregar coisas humanas, não é nada disso. O homem que é inspirado por Deus, ele não prega coisas humanas, mesmo porque o que está escrito na Bíblia não é humano. Mas tem que ter a teologia e aquela coisa toda, irmãos. Então você nem poderia ler a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por um teólogo. Principalmente essa que eu estou lendo aqui. Foi escrita por João Ferreira de Almeida, e João Ferreira de Almeida ele era um teólogo. E para você saber, ele escreveu ela manuscritamente. Então as pessoas às vezes interpretam as coisas, estão falando coisas que não sabem, ensinando errado. Deveria sim ser incentivado a pessoa a ler a Bíblia, a procurar, não para querer se aprofundar a ponto de querer ser pregador disso, daquilo, não, mas para ter conhecimento do que nós estamos vivendo na atualidade, compreendermos melhor os acontecimentos futuros. Por isso que muitos não sabem nada, porque não conhecem, não acompanham, não veem ao seu redor. Aí diz aquela palavra em Oséias, que está escrito assim, que meu povo sofre por falta de conhecimento. E o Senhor Jesus também falou isso num capítulo, não me recordo agora. Vejamos, irmãos, a perseguição que vem sobre os cristãos, sobre aqueles que temem a Deus, sobre aqueles que amam a Jesus Cristo como seu único Salvador, ela já está na terra, ela já esteve no passado, certo? E agora está de novo. Mas só que naquele tempo foi para cumprir uma fase da profecia. Hoje nós estamos vivendo a última fase, posso dizer. E naquele tempo muitos se fizeram anticristos. Se nós formos olhar quantos anticristos já tiveram. Eu caracterizo Nero como anticristo, no meu ponto de vista, Hitler como anticristo e outros homens ditadores malignos, maléficos como anticristos. Personificados, mas dentro deles, sim, o espírito do anticristo manobrando as suas consciências e os seus sentimentos contra judeus, cristãos e todos aqueles que tivessem uma ideologia, uma crença em Deus. Isso já aconteceu. Nós vamos olhar o Império Romano, quantos cristãos foram mortos. Dominiciano, por exemplo, mandou matar muitos dentro das arenas, no Coliseu ali, um lugar que eu falo para vocês, não dá nem vontade de entrar ali dentro. Já passei na frente, mas eu não me sinto bem. Cada um vai por turismo, vai para ver o que é. Não estou falando que é pecado entrar ali. Eu estou falando de mim, da minha pessoa. Entenda isso. A pessoa quer ir tirar fotografia? Vai, não tem problema. Quer ver como é que é a estrutura? Eu não tenho prazer, mas cada um tem. Isso aí não é pecado. Entenda, se você vai para lá e quer ver, não tem problema algum, você não está pecando. Não pense que eu sou fanático. Eu não sou fanático. Eu sou uma pessoa cristã e creio no que está escrito, mas não tenho fanatismo.
Uma coisa eu quero dizer para vocês com toda certeza, que nós já estamos novamente sendo odiados porque falamos de Cristo. Nós estamos sendo odiados porque falamos de Cristo. Mateus 10, versículo 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Nós já vamos em algum lugar que quando nós falamos de Jesus Cristo, tem pessoas que não gostam, que têm vergonha. Eu vejo isso. Agora, eu não quero ficar só nesse ponto. Nós vemos pessoas que têm vergonha de andar com uma Bíblia na mão. Até mesmo para ler dentro de uma... Às vezes vai num trem, quer ler um versículo, quer ler uma palavra, aproveitar o tempo. Não fazem, porque tem vergonha. Muitos têm vergonha de andar com a Bíblia. Isso é verdade. Por quê? Irmãos, a Bíblia está sendo jogada para o canto. Quando nós falamos que a palavra que a Bíblia contém, nós já estamos sendo um pouco agnósticos. Para mim, isso não passa de um agnosticismo. Certo? Outra coisa, o que eu quero falar que eu gostaria que não acontecesse. Vai haver uma perseguição à Bíblia. Porque para mexer com o cristão, tem que mexer com a identidade dele. E nós nos identificamos com a Bíblia. Então o que eu vou passar para vocês não é uma profecia, mas é algo que desde manhã não sai da minha mente. Para alertá-los a comprarem mais algum exemplar da Bíblia. Ainda que vocês já tenham uma ou duas, compre mais uma ou mais duas, se for possível. E quem não puder comprar, ore para que Deus prepare. Porque logo, eu não sei quando vai ser, esta Bíblia que nós usamos hoje poderá ser restrita. Nós não sabemos de que forma, mas ela poderá ser restrita. Você vai procurar e não vai encontrar. Imagine que quando há falta de alimentação, a pessoa armazena comida em casa para não morrer de fome. E o que vai acontecer espiritualmente vai ser com a Bíblia. Os homens já estão, até os pregadores de determinadas igrejas já dizem que a Bíblia contém erros. Outros dizem que a Bíblia tem que ser revisada. Você veja que a Bíblia já está incomodando governos, políticos, religiosos, nações. Por que não dizer a própria ONU? A Bíblia, ela é contra todos os requisitos que estão sendo montados para praticamente todos. Não sei todos, não sei de cor, mas alguns que eu já li. A Bíblia é contrária ao aborto. A Bíblia é contrária à união do mesmo sexo. A Bíblia é contrária enfim, a tantas coisas. Ela é contrária, porque desvalorizam o caráter espiritual do homem. Mudança de sexo, ideologia de gênero. Entendeu? Eu não estou aqui, não sou homofóbico, mas a Bíblia condena todos esses tipos de coisas que os homens querem implantar na nova ordem mundial. E o que é que eles tendem a fazer então com a Bíblia? Eles tendem a retirar ela de circulação. Mas isso não é de uma forma assim brusca. Isso vai ser lentamente. Por isso que há países que a Bíblia não pode entrar mais. Existem repartições em alguns governos que anteriormente você chegava num quarto de hospital, já tinha uma Bíblia na gavetinha ali onde ficava para colocar as coisas. Aqui tem um nome, no Brasil tem um nome, mas eu não vou falar aqui, porque aqui esse nome já significa outra coisa. Tá? Você já sabe do que eu estou falando, aquela mesinha que fica ao lado da cama, ali do paciente. Geralmente você abria, tinha um Novo Testamento. Né? Hoje você não acha. Hoje, em repartições públicas, principalmente do Brasil, você não vai achar nenhum símbolo religioso, e muito menos a Bíblia. A Bíblia é
o maior obstáculo para a Agenda 2030. Assim como os cristãos tradicionais que preservam o que está escrito na Bíblia são os piores inimigos da Agenda 2030. Agora fica uma pergunta: vocês acham que eles vão deixar que alguma coisa se oponha às suas ideologias? Pense você mesmo. Então, irmãos, eu ouvi um doutor falar há um pouco tempo atrás. Eu digo doutor porque ele realmente é doutor. Eu não sei que parte que que universidade ele estudou, mas ele é cristão. Eu ouvi, aquilo ficou na mente, mas não é por causa disso que eu estou gravando. Isso há muito tempo que eu já ouvi. Ele disse que a Bíblia seria reescrita para que fosse corrigida. Ora, não é isso. Todo mundo sabe que eles querem pegar a Bíblia, reescrever a Bíblia, tirando toda a forma, ou tudo que, na verdade, condena, ou que vai contra as ideologias da nova ordem mundial. E esta Bíblia, então, que nós usamos, que já está sendo desprezada por muitas denominações que estão ligadas à Federação Mundial das Igrejas, elas já estão colocando nas suas Bíblias que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso já é um plano diabólico e satânico, porque se coloca contém, daqui a pouco eles podem dizer agora, a Bíblia agora é a palavra, porque tudo que não era, nós estudamos e tiramos. E aí, irmãos, eles vão alegar que a Bíblia fala de violência, que a Bíblia fala de guerra, que a Bíblia fala de derramamento de sangue, porque tudo isso está escrito na Bíblia. Porém, isso são fatos históricos que ocorreram e que são necessários nós sabermos para que nós tenhamos base do que vai acontecer no futuro. Não tem nada a ver. Ela continua sendo a palavra de Deus. Então, irmãos, prestem bastante atenção. Não é difícil que você não encontre mais, dentro de alguns anos, não sei quando, o exemplar da Bíblia como nós temos hoje. Então, não se acostume a ficar com uma só. Não vá atrás de conversa de anciães, como eu ouvi agora esses dias. O ancião disse que não é bom estudar a Bíblia, porque senão daqui a pouco vai ter gente subindo lá pregando sabedoria humana. Irmãos, pois eu prefiro muito mais, vou falar bem a verdade, que o irmão levante lá pregando sabedoria humana, do que o irmão levante lá falando mentira que vai acontecer e não acontece. Pelo menos ele está lendo, só dele ler eu já sei que foi Deus que está escrito. Eu não estou dizendo que eu sou a favor que isso aconteça. Eu quero sempre crer na profecia da palavra. A palavra de Deus, ela é a revelação. Através da revelação daquilo que está escrito, Deus me dá inspiração para me falar alguma coisa, mas dentro do contexto bíblico. Num lugar, o irmão leu 13 de Apocalipse, a mulher e o dragão. Ele não falou nenhuma vez da mulher e do dragão. Ele saiu da mulher e do dragão, foi lá para Gênesis. Chegou lá em Gênesis, ele se perdeu ou esqueceu o que ele tinha lido em Apocalipse. E quando chegou no fim da exortação, ele disse assim: o dragão não entrará na tua casa. Deus seja louvado. Ora, então por que ele não leu em Gênesis? Por que ele leu a mulher e o dragão? Ele não explicou nada. A igreja quer aprender, irmão. A igreja já não está mais naquele tempo de ficar escutando conto na carochinha. Nós queremos aprender. Aprender o que? A Bíblia, aprender a verdade. Quem não sabe o caminho se perde, irmão. O caminho é Jesus Cristo. Sim, o caminho é Jesus Cristo. Mas como você descobriu ele? Porque Deus deixou um livro chamado Bíblia para você ler, ou para alguém pregar para você. Você não é Abraão. E nem é digno de ser chamado Abraão, porque você não tem essas condições. Nem eu. Abraão, Deus não precisou escrever livro nenhum para ele. Deus falou para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai até onde eu te mandar. E ele foi. Sem saber de quem era a voz, sem nada. Mas você dizer que quer ser igual a Abraão, você está enganado. Você está enganado. Muito mais ainda você desfazendo do que está escrito, falando desse jeito, dá a impressão, além de você não ter entendimento, você está deixando a pessoa numa situação difícil. Porque se eu estudar a Bíblia, se eu decorar o que está escrito,
Se eu me aprofundar e chegar um dia alguém tirar a Bíblia de mim, eu já tenho ela dentro do meu coração. Irmãos, por favor, preste atenção nesse alerta. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Igrejas de nomes, que se dizem igrejas de Deus, pregando contra o estudo bíblico, pregando contra a Bíblia, pregando contra, fazendo chacota. Eu já vi até irmãos do ministério fazendo chacota. Sabe o que é chacota? Pouco caso da Bíblia. Como se ele fosse o dono da razão e que o que saísse dele era de Deus. Sendo que ele é um comedor de arroz e feijão, a não ser que ele seja vegetariano, né? E fica falando coisas que ele não sabe. Inclusive ensinando coisas erradas, né? Porque não conhece, onde já se viu. Ensinando coisas que não estão nem escritas e que ele diz que está escrito. E se vai uma pessoa na igreja que conhece, vai falar, poxa, mas isso aqui não é o Espírito Santo que fala? Que nem eu numa reunião do ministério, o irmão falou que o Alcorão é o livro dos cristãos, dos judeus, por isso que eles não se dão com... Alcorão é o livro dos muçulmanos, irmão. Ainda bem que era numa reunião de ministério. E os outros irmãos acreditaram, mas eu não, porque eu já estudei, eu sei que não é. Vocês estão percebendo? Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, irmão? Eu posso errar uma palavra aqui, mas como está gravado e eu não estou ao público, simplesmente eu posso chegar aqui e voltar atrás e pedir perdão. E se fosse ao público, também eu tenho coragem de levantar. Eu falei tal coisa assim, 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 me perdoem. Quem é o homem que não erra? Mas o problema é que essas pessoas não pedem perdão. E aí o que acontece? Eles mesmos começam a perseguir. Não é de fora não, começa a perseguição, começa de dentro. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Você está sendo perseguido não é por pessoas que não são crentes, ou por pessoas que são de outras denominações. Você está sendo perseguido dentro da tua denominação. Porque se você levanta com uma pregação, você vai pregar certo. E com o dom de Deus ainda. Com conhecimento de causa e com revestimento do dom. Imagine como isso é útil. O apóstolo Paulo disse que a sabedoria que eu tenho me serve de esterco. Quer dizer, adubo. Muita gente interpreta mal. Você acha que aquele esterco que ele estava falando era o quê? Entende, irmão? Então, por isso você é perseguido. Além de você ter o dom de Deus, você tem conhecimento de causa. Então não pare, irmão. A perseguição está começando dentro da igreja. Da igreja que não é a igreja de Cristo. Porque a igreja que prega que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu não posso crer que ela seja de Cristo. Eu fico aí com o meu pé atrás. Eu sei que tem pessoas dentro dela que são boas pessoas. Porém, eu faço uma pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus ou não é? Para você. A sua igreja crê na palavra de Deus ou não crê? Fica aí uma pergunta. E você pergunta lá para o teu líder se ele crê a Bíblia como a palavra de Deus. Se ele falar que não, não precisa nem estar em federação, porque já está mostrando que ele está. Porque a federação quer que você diga que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque ela vai lançar outra Bíblia, e essa aqui que nós temos hoje, ela vai se desaparecer lentamente, sem você perceber. Aqui em Portugal, eu já percebo. Aqui eu vou nas livrarias, irmão, eu não encontro essa Bíblia aqui. Para mim encontrar uma Bíblia dessa aqui, ou eu tenho que ir numa igreja aqui, ou eu tenho que ir lá em Lisboa, do outro lado. Sendo que todas as livrarias deveriam ter alguns exemplares da Bíblia. Aí você encontra uma Bíblia diferente, uma Bíblia, enfim, não vou entrar muito em detalhes. Todavia, irmãos, esperemos e vamos ver que isso vai acontecer. Infelizmente, vai acontecer uma perseguição e aquele que tem Bíblia deve de guardar 7 chaves pelo menos, e ficar com outra, e a outra você esconde mesmo, porque nós não sabemos o que pode acontecer. No passado, irmãos, houve uma perseguição tão grande, que vocês não querem saber. Epifânio perseguia os cristãos, mandava queimar os exemplares da Bíblia. Padres romanos não aceitavam que outras pessoas que não fossem religiosos, não é?
ou que não fossem clérigos da igreja, sacerdotes, tivessem Bíblia. Irmãos, em 1450, quando surgiu João Gutenberg, o pai da imprensa, foi que melhorou, né? Que ele conseguiu imprimir Bíblias em 33 idiomas. Mas, irmão, a Bíblia já foi perseguida e está sendo perseguida na atualidade, por muitos, principalmente em lugares comunistas, como China e etc. Não queira saber como é difícil. Tem lugares que não podem entrar com a Bíblia. Eu não vou prolongar muito, porque isso aqui já é o suficiente. Por favor, meus caros irmãos, deixem o seu like, inscreva no canal, coopere. E você que ainda não é cristão, que não é crente em Cristo Jesus, mas crê que Jesus Cristo salva, adquira uma Bíblia, de preferência João Ferreira de Almeida, King James, enfim. Você vai ver, essas Bíblias são mais... não é que haja diferença entre João Ferreira e King James, pode ser qualquer uma das duas, também pode ser a nova versão internacional, não há problema algum. Todavia, elas vão sair, pode ter certeza. Eu não quero dizer que vai ser de uma noite para o dia, mas já está difícil. Em alguns lugares você já não acha. Deus abençoe a todos, fique com Deus e pode ter certeza que eu estou falando a verdade. Deus vos guarde e proteja. Os tempos são difíceis, mas Jesus Cristo, estando conosco, conseguiremos vencer todas as batalhas. Deus abençoe, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.